Pessoal, dá um ok se chegou a tela para todo mundo aí. Chegou. Tá, beleza. Vamos continuar aqui. Na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? A disciplina e continuar a parte do Java. Todo mundo instalou NetBeans? Eu instalei. Vocês já tinham o NetBeans instalado, né? Eu tinha CodeBlocks. CodeBlocks. CodeBlocks para linguagem C, né? Você estava usando. Isso. O NetBeans ele também roda linguagem C, tá? Desde que você configure a ponte onde está o compilador, ele roda. Você pode usar o NetBeans também para isso. Só vamos lá. Beleza. Bom, aqui, introdução ao Java, né? Essa parte de lógica, vocês já viram na matéria do semestre anterior, né? O que seria a lógica, né? De onde surgiu? Porque como que a gente entra na lógica de programação, né? E aí a gente vê que a lógica começa lá com Aristóteles, né? E ele tem o seguinte pensamento dele, que a lógica significa estudar o pensamento humano e distinguir interferências e argumentos certos e errados. Ô, professor, Oi, pode aumentar o volume um pouco do seu microfone? Tem como? Se vamos for lá. possível. Deixa eu tentar. Ah, melhorou. Melhorou? Meio surdo. Não, é que o meu microfone ele dá umas dessa. Às vezes eu entro, por exemplo, no Teams, ele tá baixo e na outra reunião ele tá alto, eu não sei porquê. Não sei se é algum fiozinho que tá zicado aqui no meu headset, alguma coisa assim. Mas, É o Windows mesmo. mas aí vocês me avisam, que é bom vocês avisar pra esse tipo de situação, tá? Ou é o Windows mesmo. Ah, pode ser também, né? Não tem essa loucura aí. Peraí, agora eu me... Aqui, ó, voltando aqui. Bom, então a gente estava vendo o que era lógica, né? Então a gente chega na seguinte conclusão, né? Que a lógica é a arte de pensar corretamente. E onde que a gente usa isso? Quando a gente vai montar os nossos programas, nossos algoritmos, a gente tem que pensar, gerar o nosso raciocínio de forma que a gente consiga trazer o mais correto possível do algoritmo que a gente está fazendo, né? Até aqui a gente tem uma ideia, né? Por exemplo, aqui na lógica, no raciocínio lógico. Eu tenho que resolver o problema, ligar o ponto de A a B. Tem gente que liga assim, né? E tem gente que faz assim. Tá ligado? Os dois estão ligados, né? De A a B. Tá correto? Os dois estão corretos. Mas qual é mais eficiente? Essa monte de gambiarra aqui ou esse aqui, né? Esse aqui vai ser mais eficiente. Então a gente tem que desenvolver o nosso raciocínio, nossa forma de gerar os algoritmos, de forma que sejam mais eficientes, né? Não necessariamente, às vezes eu vou passar um programinha para vocês fazerem, né? Um problema para vocês resolverem. E aí o A resolve de um jeito, o cidadão B resolve de outro, e chegam no mesmo resultado. Porém, um vai resolver de uma forma mais simples, o outro vai ter lá um monte de código. Estão errados? Os dois estão certos. Mas o que tem um monte de código, às vezes, gastou mais tempo para resolver, né? Gastou mais energia pensando ali para resolver. Eu não estou conseguindo dar um alt tab aí. Só aqui até a gente acertar o link depois, tá? Aí vai ficar fixo e vai ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Bom, então a gente vai ter que desenvolver o raciocínio lógico, que foi o que vocês começaram a aprender na disciplina anterior. Vocês aprenderam o que é um algoritmo, né? Como desenvolver o algoritmo através de uma linguagem de programação
Vocês usaram a linguagem C. Com isso, vocês vão desenvolvendo raciocínio lógico. Pessoal, isso aqui, ó, de raciocínio lógico é com o tempo também, tá? Conforme vocês vão trabalhando na área de programação, vocês vão desenvolvendo melhor a forma de pensar nas soluções, tá? Não é sempre porque você já começa a ter as soluções mais certas aqui que você, ou demorar mais, né, para conseguir resolver um problema, que você vai estar fora do alinhamento aqui, né? Isso aqui é com o tempo, tá? A gente sempre tem, lembra que eu comentei na outra aula, né? Resolver, a nossa função de desenvolvedor é resolver problema, né? E tem formas de resolver e a gente vai aprimorando o nosso raciocínio. Isso daqui, vocês têm que ter paciência, tá? Não é da noite pro dia que vocês já vão estar resolvendo qualquer tipo de problema que apareça aí na... Opa, então, o Luan entra, né? Vai aparecer Professor, durante a programação. Oi, pode falar. desculpa interromper a aula aí, é que eu tive um probleminha na hora de baixar aqui o JDK Sim. do NetBeans. Eu cliquei umas 712 vezes aqui para baixar, ele não baixou. Eu fechei o navegador, abri de novo. Você sabe se pode ser algum problema? Quer dizer, um problema né? Sabe qual é o problema? Não tá com bloqueador de pop-up, não? Olha, sagaz, hein? Pera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Às vezes João, tá bloqueando o download. perdão por interromper. Aquele link que eu mandei, ele cai direto no arquivo lá, mano, que não dá problema não. Eu fiz a instalação antes da aula, do JDK e o NetBeans, aqueles links que eu disponibilizei. Demorou, vou dar uma olhada naquilo lá, porque eu achei que tinha que ser direto por aquele do NetBeans lá mesmo. Mas vou tentar naquele link lá então. Aí você vai ter duas opções, tá? Ou fazer daquele jeito que eu falei lá, baixando o 8, ou baixo mais novo, tá? Tanto faz. Aí vai dar a escolha de vocês aí. Pra gente, o suficiente, o 8 é suficiente pra disciplina, tá? Mas se quiser baixar o mais novo, não tem problema. A única coisa é que o mais novo, ele consome um pouco mais de recurso da máquina. E às vezes ele é um pouquinho chato com a compatibilidade do JDK. Tem que ser a compatibilidade da versão certa. Senão ele dá umas caquinhas aí, às vezes não funciona. Sim. Mas se você precisar, João, se você não conseguir, você me chama de novo aí. Beleza, valeu. Tá? Pessoal, se vocês precisarem interromper, pode interromper, tá? Como não tá com o Teams aqui de ficar erguendo mãozinha, nem pode chamar no microfone aí que a gente vai se ajustando. Eu até gosto assim que interrompe, pergunta, tira dúvida, que aí a aula vai andando, parece que vai andando melhor, que eu não estou falando sozinho. Beleza? Então vamos lá. Isso daqui, gente, vocês já passaram no primeiro semestre. Acabou? Não. Isso daqui vocês vão, para quem for seguir a área de desenvolvimento, vai passar isso daqui o resto da vida, né? Desenvolvendo, trabalhando com raciocínio. Até porque sempre vai evoluindo, né? Se a gente pegar as linguagens hoje, já tem muito framework, então tem que sempre remodelar como que um framework trabalha, e isso aqui a gente não para, né? Nosso raciocínio aqui não vai parar. Voltando para o Java. A gente falou um pouquinho disso aqui, né? Da história do Java. Que ele veio como um projeto, e no fim esse projeto foi efetivado e lançaram a linguagem Java. A ideia da linguagem Java era que ele conseguisse rodar em qualquer dispositivo, né? Então, ele começou rodando em navegador de web, como applets, né? Então, a gente tinha como se fosse um aplicativo dentro de um site, né? No navegador. Então, tinha como abrir um aplicativo dentro do navegador através dos applets. Hoje, os applets já não tem mais no Java, né? Já sumiram de cena. E foram as primeiras versões, tá? A vantagem do Java é usar a Java Virtual Machine, a JVM, a máquina virtual.
E a gente vai ter duas formas, né, da máquina virtual. Ou ela, para usar ela como usuário normal, ou seja, um usuário de um programa Java, é só eu instalar a máquina virtual compatível com o meu sistema operacional. Se eu quiser instalar o Java para rodar como desenvolvedor, eu vou instalar um pacotinho, que é o chamado JDK, que ele é o kit de desenvolvimento do Java. Ele vem, além da máquina virtual pronta para o SO que a gente está usando, ele traz também todo o pacote de biblioteca da linguagem para a gente rodar ele. Tá? Eu posso rodar Java na mão, ir lá no prompt de comando e rodar? Pode. É viável? Eu não vejo viabilidade nisso. Né? A gente tem aí algumas ideias que dá para trabalhar com Java. Eu acho desnecessário a gente ficar rodando isso daí na mão. Tá? Mas tem como a gente fazer isso daí. Nós podemos até, em alguma aula, fazer um teste desse. Tá? O que vai acontecer? O Java, a ideia deles era com um código rodar em qualquer dispositivo, desde que esse dispositivo tenha a máquina virtual instalada. Esse dispositivo tendo a máquina virtual instalada, esse código é compilado uma vez só. E aí eu posso rodar ele em qualquer SO, distribuir ele para qualquer SO, sem a necessidade de eu ter que ir lá e compilar nos outros SOs. Né? Quando a gente pega uma linguagem, tipo a linguagem C, que ela é compilada e é específica para cada sistema operacional, ele não vai ter essa máquina virtual. Né? A gente tem que compilar ele no Windows para rodar o programa feito na linguagem C no Windows. Aí eu pego esse mesmo código-fonte, levo ele para o Linux, compilo ele no Linux. Inclusive, vocês tiveram linguagem C, vocês usaram uma biblioteca chamada conio.h ou conio.h? Vocês chegaram a usar? Não que eu me lembre. Usaram só a stdio, né? E a stdlib. Antigamente, muita gente usava uma biblioteca que chamava de conio, né? Na verdade é conio, né? conio.h. O que essa biblioteca fazia? Ela tinha uma função, que era o getch, só para dar um enter antes de encerrar o programa. O CodeBlocks ele já não encerra, né? Ele aparece o prompt de comando lá e fica lá, né? Uma mensagem de dar um pause na tela. Se você rodar esse executável direto no prompt de comando, né? Usar o exe direto no Windows, ele abre e vai fechar. Ele vai fazer tudo que o programa tem que fazer e vai fechar. Porque precisa colocar um enter ali para aguardar uma entrada de dados. Né? E aí usava essa biblioteca para usar o famoso getch. E esse getch, o pessoal usava só para isso, tá? Para travar o programa ali e ficar aguardando. E claro que ele tem outras funcionalidades, mas era muito usado nessa questão. Então você importava toda uma biblioteca só para fazer isso. E essa biblioteca, se eu pegasse o meu código de fonte e fosse rodar ele no Linux, ele não funcionava. Ele funcionava só no Windows. Porque ela era uma biblioteca de Windows. Então, às vezes, o pessoal fazia o código, colocava ela no Windows, você ia rodar no Linux, ela não funcionava. E vice-versa, tem biblioteca que só serve para Linux, não serve para Windows. Então, aí gera todo aquele problema de compilação. O Java não tem esse problema, por causa da máquina virtual. É a máquina virtual que vai fazer a conversão da linguagem de máquina. Então, ela lê somente Java. Ela lê o teu código-fonte do Java e ela converte lá para o SO que está precisando. Né? Diferente da linguagem C, por exemplo. Então, aqui eu vou ter uma máquina virtual instalada para cada SO. Então, o código, se eu criei meu código Java, gerei o bytecode dele. Se eu pegar esse bytecode e passar para vocês, um usa Linux, outro usa Mac e outro usa Windows, vocês vão conseguir rodar esse programa normal, sem ter que eu gerar um para cada versão. Se fosse linguagem C, eu teria que gerar um para quem usa o Windows, gerar um outro para quem usa o Linux e gerar um outro para quem usa o Mac. Teria que gerar 3 versões de programa ali.
Com o Java eu gero uma só, passo bytecode, vocês já estão rodando. Então o Java, ele passou a ser da Oracle, né? A Oracle comprou a Sun. Então desde 2008 é a Oracle que toma conta dele e vai evoluindo até o que a gente tem. Bom, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com NetBeans, tá? Tinha o Eclipse, era forte em Java, mas o Eclipse eu acho ele meio pesado. Eu não gosto muito do Eclipse, porque ele dá muito erro, tá? Até quando o Android, para a gente desenvolver para dispositivos móveis, antigamente usava o Eclipse. E depois que surgiu o Android Studio. Então assim, o pessoal programava para Android com o Eclipse por causa do Java, porque para programar para Android usa Java. E eu acho o NetBeans mais viável, eu acho ele melhor, tá? Então a gente vai trabalhar com o NetBeans. O NetBeans é a IDE que a gente vai usar. Ele é gratuito. E ele vai ter também suporte para várias linguagens. Então você pode usar para PHP, HTML, fazer script CSS, Java, tem linguagem C. Então ele tem várias outras linguagens que ele suporta, tá? Então vocês já estão com o NetBeans instalado, pode utilizar ele. E para rodar o Java você vai depender do JDK. Lembrando, o JDK é o pacote, é o kit de desenvolvimento do Java. O JDK que vocês vão utilizar tem que ser compatível com a versão do NetBeans que vocês vão utilizar, tá? Senão, dá caquinha e não vai funcionar, tá bom? Se alguém tiver dúvida para instalar, chama aí para a gente dar um help para colocar isso para funcionar. Bom, e aí o Java a gente tem a seguinte coisa. Todo arquivo que a gente cria no Java, que eu vou criar um arquivo de Java, ele vai ser salvo como .java, tá? Então, quando eu crio uma classe para a gente fazer nossos programinhas, eu vou ter uma classe que vai ser a classe principal, né? Que ela vai ter o método main, similar ao que acontece com a linguagem C, tá? Ela tem um método main ali para a gente rodar. E toda a classe lá eu vou salvar como .java. Quando eu faço a compilação e rodo esse código-fonte, então meu código-fonte vai estar salvo em .java. Esse código ele gera um arquivinho .class. O pessoal confunde por quê? Porque a classe, quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, a gente trabalha com classes. Quando eu crio uma classe, eu crio ela e salvo o código-fonte dessa classe no arquivo .java. Às vezes o pessoal confunde achando que é o .class. Não é porque ele é .class que ele é da classe, tá? Sempre código-fonte vai ser Java. O .class é o arquivo bytecode. Ele vai ser o arquivo que foi compilado. Então, esse .class é o que eu posso passar para vocês e vocês rodarem no Linux, no Windows, no Mac. Eu gero ele uma vez só. Se fosse na linguagem C, eu teria que gerar um para cada um dos sistemas operacionais. A gente viu os tipos primitivos de dados, né? Boolean, byte, short, char, sendo o Boolean true or false, byte, short, inteiros, né? Inteiros não, números, melhor, números, o char, caractere, int, números inteiros, float e long double. A gente vai trabalhar o float e double sendo pontos flutuantes, decimais, e um long é número inteiro, mas um número grande, né? Ele é maior que o int. A gente tem uma tabelinha aqui para comparar. Ó. O que acontece? Ó? O byte ele vai ser inteiro e ele vem de menos 128 até 127. Então, ele comporta esses números aqui. E é o que eu comentei. Às vezes, compensa você colocar lá idade ser do tipo byte do que ser do tipo int. Porque o int, ó, ele comporta... Olha o tamanho do int comparado com o byte. E o int vai ocupar 32 bits. O byte, 8 bits. Né? Ou seja, vai ser realmente um byte. Né?
E isso aqui, antigamente dava muito... Hoje, gente, isso daqui não é muito, né, relevante assim, em questão de tamanho, comparando com o que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente tinha que ter muito cuidado. Hoje as memória RAM já é muito grande, né? A gente já tem memória RAM numa situação aí, nos computadores estão vindo aí tudo com 8, 16, 32, até mais, né? Mas os computadores residenciais aí hoje em dia tá vindo tudo com 8 GB, né? Então, assim, tem que se preocupar? Tem, mas não tanto quanto a gente tinha que se preocupar anos atrás, né? Mas pode trabalhar dessa forma, ao invés de eu colocar int, porque geralmente a gente pensa que é número, int. E às vezes eu não tenho necessidade de gerar um número inteiro para esse tamanho todo aqui, se eu vou usar lá de 0 a 100. Né? Se eu vou colocar de 0 a 100, aqui eu uso byte, não preciso usar o int. Né? Vou usar de 0 a 1000, uso o short, não preciso usar o int. Mas por costume a gente acaba indo para o int. Né? Então aqui tem uma tabelinha. Esse slide aqui, pessoal, depois eu vou colocar lá no Moodle. Tá? Vou ver como é que está a disciplina lá. Como é que ela está dividida. Eu não acessei o Moodle dela ainda. E aí eu vou disponibilizando para vocês lá. Ponto flutuante é o float e o double. E aí a gente consegue ver aqui até onde que o double ele vai de... o float 5.5. Né? E o double 10.1, ele é o dobro praticamente aqui do float, em questão de tamanho, de quanto que ele consegue alocar ali de ponto flutuante, né? De casas decimais. O double ele é mais preciso, tá? Mas a gente pode trabalhar com float para números geral, né? Geral a gente trabalha com float. E aí depois a gente vai ver uma particularidade do float aqui no Java, tá? Caractere. Caractere a gente vai trabalhar com o char. O char ele vai representar um caractere. Qual caractere? Qualquer coisa. Alfanumérico, símbolo. Então ele pode ser letra, número, né? O símbolo do mais, símbolo de e-comercial, símbolo da cerquilha, cifrão, porcento, parênteses. Qualquer coisa cabe no char. Mas o char ele é somente um caractere. Tá? Se eu ponho lá que ele é A, ele é só A, ele não consegue ser AB. Ele é um só. Certo? Então o char a gente trabalha com caractere. O valor padrão deles aqui a gente consegue ver que toda vez que eu crio uma variável do tipo inteiro, né? Seja ela byte, short, int ou long, o padrão é 0. O char é o /0. Aí a gente vai ver isso daqui. Por que esse /0? Tá? O booleano. O booleano, verdadeiro ou falso. Né? Por padrão, ele é falso. E isso daqui, praticamente essa tabela, ela é idêntica à tabela da linguagem C. Né? A gente consegue trabalhar dessa forma. Bom, a gente viu sobre variáveis e fizemos uma revisão de que é variável. Né? Ela pode mudar. E a gente viu que no Java ela é fortemente tipada. O que isso quer dizer? Toda variável ela tem que ser seguida de um tipo. Nós temos que especificar que tipo que ela é. Ela vai ser tipo inteiro, ela vai ser int, ela vai ser float, vai ser boolean. Que tipo que ela vai ser? Nós temos que especificar o tipo que a variável vai ser em Java. Tá? A variável ela tem que ter então o tipo e o nome que a gente quer dar. Lembrando que o nome vai ser o apelido do endereço de memória, né? Que ela vai ficar armazenado lá no endereço de memória. Então a gente vai dar um apelido, porque para a gente é mais fácil a gente chamar pelo apelido do que chamar pelo endereço, né? E aí ele aloca lá na memória um espacinho. Que tamanho? Desse tamanho aqui, ó. Se eu ponho que eu quero usar um inteiro, uma variável do tipo int, ele separa 32 bits da memória e aloca uma variável lá. Tá? É assim que funciona. Na verdade, ele aloca esse espaço de memória. Se ele for uma variável, ele aceita receber a alteração desse valor. Se ele for uma constante, ele não vai
alterar esse valor, né? Lembrando que também são case sensitive, ou seja, é sensível ao case, né? Sensível ao caso, sensível ao maiúsculo e minúsculo. Então, se eu digitar uma variável com tudo em minúscula e uma toda em maiúscula com as mesmas letras, são diferentes. São variáveis diferentes. Eu tenho duas variáveis ali. Ok? Pessoal, isso aqui é mais uma revisão, né? E uma constante, o que é constante? O valor não altera, né? Se eu digo que eu tenho lá int número recebe 10. Dessa forma, eu estou dizendo que número vai receber o valor 10. Se eu colocar lá número recebe 20, ele vai permitir eu trocar o valor. Quando eu defino uma constante, eu ponho a palavrinha final antes. Então fica final int número recebe 10. Ela sempre vai ser 10. Se eu tentar alterar esse valor, ele dá erro. Ele não deixa, tá? Então, a constante, ela não altera o valor e deve ser declarada inicializada. Ou seja, quando eu declaro a variável, eu posso deixar o valor dela em aberto. Lembra que o padrão aqui, ó, tem a tabelinha, ó, 0, 0, 0, ele começa como 0. Eu posso deixar ele em aberto. A constante, não. A constante, assim que eu digo que aquele espaço de memória vai ser do tipo inteiro, por exemplo, e vai ser uma constante, ele é final, eu tenho que pôr o valor que ele vai receber. E esse valor não altera durante todo o programa, tá? Então, o valor da constante é definido na declaração desse espaço de memória. E a gente parou nisso aqui, né? Entrada e saída em Java. Em primeiro momento, ele parece um pouquinho confuso, tá? Mas vocês já tiveram C. E ele é mais simples que o C, tá? Por quê? Para fazer a saída. Deixa eu abrir o NetBeans aqui, gente. Enquanto ele vai carregando, que eu já deveria ter deixado carregado. Quando eu quero escrever alguma coisa na tela, na linguagem C, a gente chama a funçãozinha printf, né? Claro que ele tem algumas ramificações lá, né? Tem fprintf quando eu quero escrever no arquivo, tem o printf quando eu quero mostrar na tela, tem só print, enfim. No Java, eu tenho que chamar uma classe e usar os métodos dela. Então, eu tenho que chamar a classe de sistema aqui, ó. Eu vou dizer que eu quero fazer uma saída, né, no sistema, usar a saída e usar o comandinho print. Então, system com S maiúsculo, ponto out, ponto print. Abro, fecho parênteses e coloco o que eu quero escrever. Qual a diferença do print para o print ln? Quando eu uso só o print, eu escrevo na tela. O próximo print que eu for dar na tela, ele vai estar ao lado. O print ln, ele pula a linha. É como se eu desse um /n aqui, depois da palavrinha do Hello World. Quando eu ponho print ln, ele faz a função do /n, tá? Então, ele facilita para a gente. Deixa eu ver se carregou já aqui o NetBeans. Terminando de carregar. Então, ao invés do printf, tem essas opções. Eu tenho também o system.out.printf, que eu consigo gerar formatações igual na linguagem C, tá? Usando lá %C, %S, %D, igual, bem similar ao printf da linguagem C. A gente pode até ver como é que funciona,
tá? Mas vamos focar nesses dois. O mais utilizado é o println, ok? Eu posso usar o print em vez do ln? Pode, não tem problema. Tá? Só que a vantagem do ln é que ele já pula a linha para a gente. E as entradas, como que vai funcionar? A entrada, pelo teclado, é um pouquinho diferente lá da linguagem C. Na linguagem C, vocês utilizavam o scanf, certo? Põe lá scanf, né? Põe a variável recebendo o scanf. E aí ele verifica o texto que você digitou e armazena. No Java, eu tenho que usar uma classe especial, que é a classe scanner. Ou a gente pode falar scanner também, né? Essa classe, ela vai liberar para mim a entrada de dados através do system.in. Tá? Então, primeiro, eu tenho que criar uma variável desse tipo. Por enquanto, vamos pensar que scanner é um tipo, tá? Igual o tipo int, tipo float, vamos pensar assim. Que, na verdade, ele vai ser um objeto depois, tá? Aí eu tenho que usar o operadorzinho aqui, new, o nome da classe de novo e passar o parâmetro system.in para dizer que esta variável teclado vai receber uma referência de um objeto que é do tipo scanner de entrada de dados. Tá? Só aguardando se o NetBeans abre. Aqui. Vamos passar para o NetBeans. Vocês enxergam ou vocês preferem que eu mude a resolução? Eu também posso diminuir um pouco a resolução aqui, ó. Para talvez aumentar um pouco mais a tela aqui do NetBeans. Como que a gente vai fazer? Vou criar um projeto. Arquivo. Novo projeto. E esse novo projeto meu, eu posso escolher C, C++, PHP, tá vendo? Eu vou escolher Java. No NetBeans mais novo, gente, é um pouquinho diferente, tá? Depois eu vou ver, eu acho que eu tenho ele instalado no Linux aqui. Eu tiro uns print e mostro para vocês, porque eu sei que ele é um pouquinho diferente, ele não tá direto aqui. Ele vai estar, acho que, assim, ó, projeto ent Java, tá? Alguma coisa assim. Então, vou vir aqui em Java. Vou vir em aplicação Java. Próximo. Vou localizar onde eu quero salvar. Então, vou dar aqui um procurar. Ele, por padrão, ele salva lá nos meus documentos NetBeans. Vou criar aqui uma pastinha nova. /aulas. E eu vou chamar isso daqui de aula 01. Por enquanto, a gente vai deixar isso aqui, ó, criar classe principal, tá? Nós vamos aprender isso depois. Vou dar um finalizar. Professor, Oi. no nome do projeto ele tem umas restrições, não tem? Quando define o nome de projeto? Que não pode alguns caracteres, não é? Geralmente quer ver? Deixa eu até criar um aqui, ó. Vou criar um novo. Por padrão, a gente segue aquele padrão de tipo esse daqui que tá aqui, ó, né? Java Application, né? Não pode ter, quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó, Java espaço Java projeto, ó. Aqui na classe, ó, ele não vai permitir, ó, ele não permite espaço. No nome do projeto, ele até permite, tá? Porque o projetinho aqui, ó, não é um vínculo total com a classe, ele vai gerar só o pacotinho, ó. Se eu criar um outro nome, ó, vou colocar aqui projeto 01.
O nome aqui, projeto mesmo, o nome do projeto, ele repete aqui, ó, antes desse ponto, tá? Que é o pacote. A gente vai ver isso depois um pouquinho mais para frente, que é pacote, tá bom? Ele até aceita. Ele vai aceitar underline. Eu não sei se ele aceita asterisco. Ó. Asterisco que ele não aceita, tá? Então ele aceita espaço, aceita underline, aceita hífen. Ele não vai aceitar, ó, igual, até igual, mas ele aceita. Ele não aceita asterisco. E nem barra, né? Porque aí você está concorrendo com um diretório, né? Para não dar caquinha. E no nome do projeto, ele aceita espaço. Ó. Onde eu não posso pôr espaço? Aqui nas classes, tá? Aqui eu não posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ele não aceita, tá bom? O nome que eu der aqui para o meu projeto, ele está gerando uma pasta com esse nome, ó, a pasta do projeto. E ele vai gerar um pacote com esse nome aqui também. Essa questão do pacote a gente vai ver depois, tá? Então eu poderia aqui criar projeto aula, por exemplo, e a minha classe principal ser outro nome, tá? A gente vai ver depois funcionando isso daqui, como que eu crio sem classe principal, como que funciona isso, isso daqui a gente vai ver com calma. Quanto que a gente vai ver? A hora que entrar em orientação a objeto. Tá? Isso daqui eu só estou fazendo uma revisão para vocês. Quando a gente cria um novo projeto, então eu chamei de aula 1, ele vai gerar aqui o desenho da xícara. Se eu abrir ele, ó, ele tem ó, pacote de códigos fontes. Eu vou abrir essa pastinha. Aí ele tem o pacotinho aula 01. Depois a gente vai ver melhor o que é pacote. Se eu abrir, aí ele tem aqui em maiúsculo aula 01.java. Esse é o código fonte, tá? Esse código aqui tem que estar salvo em maiúsculo. Por quê? Porque é o padrão de classe, tá? Tem algumas linguagens que não é dessa forma. Por exemplo, C# ele tem algumas diferenças, tá? Mas como nós estamos trabalhando com Java, nós vamos seguir o padrão aqui. Então, aqui vai ser maiúsculo, o aula 1.java. Se a gente conseguir, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quando a gente cria o pacotinho com a classe principal, ele tem um play aqui, ó. Certo? Esse arquivo que tem o play é o arquivo que tem a classe principal, ou seja, é o arquivo fonte que vai dar o start no nosso projeto. Então, por padrão, isso aqui é o NetBeans, tá? Ele cria os comentários. Esses comentários a gente pode fazer alterações. Ele tem um lugar que você define quais comentários você quer que apareça. Comentário, posso tirar, não tem problema. O ideal é deixar comentário, né? O que é o programa? Aula 01, introdução. Isso aqui vocês aprenderam lá em linguagem C. Né, que a gente deve colocar o comentário, o autor, a data do projeto, né? Daqui a gente deixa esses comentários, né? Data, vou colocar aqui, ó. O autor, ele está pegando o meu usuário. Tem como a gente modificar isso aqui também. Se a gente reparar, o autor ele tem um arroba ali, está em negrito. Porque isso aqui, a gente pode gerar documento de gerar a documentação das classes nossas, tá? A gente gera como vamos supor que eu crio uma classe e passo para alguém para fazer um projeto que usa essa minha classe, né? Esse meu código. Eu passo a documentação de como utilizar. Então tem como trabalhar dessa forma. Bom, vamos lá. Quando a gente entra no nosso código, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, package, aula 01. Aqui já é código fonte. O que é esse package? É esse daqui, ó. Tá? Package, aula 01. Em Java, tudo é dividido em pacotes. Depois a gente vai aprender a fazer isso. Por enquanto, a gente vai deixar o padrão.
Aí ele vai ter, ó, public class e o mesmo nome do arquivo .java. Tem que ser o mesmo nome. Então, aqui está em maiúsculo, aqui vai estar em maiúsculo. Aula 01. Dentro dessa classe, como que eu sei que é dentro? Porque ela abre as chaves aqui, ó. Tudo que estiver entre essas chaves vai fazer parte dessa classe aula 01. Dentro dela, a gente tem isso aqui, ó, public, static, void, main. Ele é um método main similar ao int main lá da linguagem C. Ou seja, aqui, ó, dentro desse código, ó, aqui vai meu código. Por enquanto, todo o nosso código vai ser feito aqui dentro do main. Quando a gente entrar em orientação a objeto, nós vamos aprender a trabalhar com as classes, criando classes e outros métodos. Tá? Por enquanto, nosso código vai aqui. Certo? E aí eu quero escrever na tela. O que eu faço? Ó? System.out.print. Vamos no famoso Olá Mundo. Ponto e vírgula. Não pode esquecer do ponto e vírgula. Tá? O system.out.print é para mim escrever na minha saída aqui do console. Eu vou dar um play para rodar. Ó. Dei o play. Ele vai compilar. Se tiver tudo ok, ele vai rodar e vai fazer a saída aqui. Se tiver com problema, ele vai gerar o erro e vai mostrar. O que a gente consegue ver aqui? Ó? Ele mostrou, olá mundo, exclamação, igual eu coloquei. E aí ele aparece, ó, construído com sucesso. Ok, ó, quanto tempo ele levou para rodar isso? 0 segundos. Se eu vir aqui e colocar de novo, ó, vou colocar system.out.print. Uma coisa interessante do NetBeans, gente, é que ele ajuda muito a construção aqui do nosso código. Tá? Eu ponho system, ponto, ele já me traz o que eu posso usar. E aí eu vou usar o out. Olha o que o out é. Ó. Um string de print. Exatamente para fazer saída de print. System.out. Eu vou pôr ponto .print de novo. Abrir parênteses. E vou passar aqui no print. Meu nome é Marcelo. E vou dar um play. O que ele vai escrever? Olá, mundo. Meu nome é Marcelo. Só que ele escreveu, ó, tudo junto. Então, eu posso vir aqui no Olá Mundo e usar o escape, que é a barra invertida aqui, barra N. Se eu fizer isso, ele vai pular a linha. Ou ao invés de eu usar a barra N, eu poderia ter usado um print LN. Vou dar um play. Vai fazer a mesma coisa. Ó, tá? Então, vou usar um print LN aqui também. Ó. Olha lá, o construído vai passar a ser aqui embaixo. Ó. Olá, mundo, pula a linha. Meu nome é Marcelo, pula a linha. Tá? Então, ou eu uso print, ou eu ponho print LN. Mesmo com print LN, eu posso pôr um barra N? Se eu fizer isso, ele vai dar 2 pulos, né? O pulo do LN aqui e o pulo do barra N. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó. Olha lá, ele pulou 2 vezes e deixou em branco ali. Um espaço em branco. E também, ó, posso pular onde eu quiser, né? Meu nome é barra N. Né? Meu nome é barra N. Tiraria o espaço aqui, né? Então, ele vai escrever, ó, olá mundo, pula linha. Meu nome é pula linha, Marcelo, pula linha por causa do LN. Ok? Só até aqui, alguma dúvida na saída? Ele é parecido com o printf, né? Quando eu faço lá printf e ponho o texto direto aqui. Olá, mundo.
Eu também tenho um printf, tá? Eu posso usar, ó, system.out.printf. E passar direto aqui no meu texto. Vai funcionar similar ao que a gente tem. Mas o mais utilizado é o ln ou o print. Só até aqui. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Bem parecido com C, né? Agora vamos fazer uma entrada de dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse comentário aqui. Primeiro, para mim fazer uma entrada de dados, eu tenho que armazenar em algum lugar. Vocês concordam? Professor, Oi? só uma dúvida ali. Tem, antes do Public Static Void aí, Sim. tem o outro que é o Public Class Java 01, certo? Sim. Esse Public Class, ele, eu não sei se eu perdi, se ele é considerado uma biblioteca, igual tinha lá no seu, não? Não. Ele é uma classe, tá? Como a linguagem Java, ela é totalmente orientada a objetos, o que é trabalhar com orientação a objetos? Trabalhar com classes que geram objetos, tá? E isso a gente vai ver com calma. Só que o que acontece aqui? O aula 1, ele está sendo uma classe que ele tem um método main, que é o método de start. Por isso que a gente está fazendo as coisas aqui no método main, tá? Mas mais para frente a gente vai aprender a usar os métodos da própria classe. Isso provavelmente a gente vai começar na semana que vem. Certo? Deixa eu ver. Pessoal, eu tô falando sozinho e minha internet caiu. Não, tô ouvindo, beleza. professor. Ó, seguinte, ó, acabei de receber o aviso aqui, ó, vai terminar em 10 minutos. Como o Meet tá com problema, então, encerrando a chamada aqui, eu ponho o link de novo pra vocês vão ter que entrar de novo, hein, gente? Tá? Ok. Até regularizar e aí eu já ficar livre com... Provavelmente na semana que vem nós já vamos estar livre dessa porcaria aqui de 1 hora só, tá? Então é assim, ó. Aqui eu tô com uma classe e ela tem um método. O que é o método? É que vocês não chegaram a ter função na linguagem C, né? Mas o método é similar ao que é uma função. Lá no C, a gente tem o int main, que é a função main, é a função principal. Para a gente rodar o nosso programa, a gente tem que ter uma classe que tenha uma função principal. Nesse caso, uma classe que tenha um método principal. Se eu não tiver o main em algum lugar, eu não consigo rodar esse programa. Tá? Por que a gente não faz nada aqui por enquanto? Ó? Eu poderia vir aqui, ó, e declarar uma variável aqui. Ó. Certo? Mas a gente vai aprender isso com calma depois. Quando eu faço aqui, quando eu faço aqui. Isso daí, a hora que a gente entrar em orientação a objeto, vocês vão ver mais claro funcionando. Tá? Mas não se preocupa com isso por enquanto. Ó, você só tem que lembrar que você tem que ter aqui, ó, esse public class e o nome do arquivo ser o mesmo daqui. Ó. Certo? Aula 1 tem que ser aqui, ó, aula1.java. Fechou. E a gente vai usar, por enquanto, dentro aqui do main. Bom, então, se eu fizer uma captura de alguma coisa que eu digitar no teclado, eu tenho que capturar esse dado e pôr em algum lugar. E se eu só capturar ele, eu vou pegar o que eu digitei, só que se eu não armazenar em algum lugar, eu só estou pegando ele, não vai ser útil. Então, eu vou criar uma variável para a gente fazer isso. Tá? Primeiro, eu vou criar aqui uma variável inteira, int. Vamos chamar ela de número. Então, eu tenho uma variável inteira. E agora eu quero
pegar alguma coisa que eu vou digitar do teclado, vou pegar um número. Por que número? Porque é inteiro. Na verdade, eu vou pegar um inteiro. Então, eu vou pegar um número que vai... A gente vai lá na tabelinha. Meu computador aqui deu uma ziquinha, ó. Travou. Vou voltar aqui, ó. Ali eu estou dizendo que eu posso pegar um número. Que ele vai aqui, ó, de menos 2.147.483.648 até 2.147.483.647. Eu posso pôr um número nesse intervalo aqui. Certo? Então, eu vou voltar para o NetBeans. Então, esse número vai receber um número digitado. Para mim fazer entrada de dados, eu preciso... Lembra que para a saída a gente usou isso aqui, ó, system.out? Eu preciso dizer que eu quero usar a entrada do sistema com system.in. Tá? Para isso, eu vou ter uma classe específica chamada scanner, ou scanner, né? A gente fala scanner que é mais fácil, né? Chamada scanner, que ela vai escanear a entrada de teclado, tá? Então, da mesma forma que eu criei uma variável número, eu vou criar uma variável do tipo scanner. Como scanner é uma classe, ela tem que estar em maiúscula. Scanner. E eu vou dar um nome para ela. Poderia dar o nome de entrada. É minha variável. Eu dou o nome que eu quiser. Poderia dar o nome de teclado. Poderia dar o nome de TC. Eu escolho o nome da minha variável. Vou chamar ela de teclado. Tá? Deixa eu ver se já caiu. Não caiu ainda. E aí eu tenho que dizer o seguinte, ó. Que essa minha variável teclado, que é do tipo scanner, ela vai receber, e aqui ela vai receber uma referência de um objeto. Isso a gente vai aprender na próxima aula, o que é essa referência de objeto. Para mim dizer que essa variável teclado vai receber a referência, eu uso esse operadorzinho aqui, ó, new. E aí eu venho com a classe de novo aqui, ó, scanner, abro parênteses, e aqui eu digo que ela é de entrada. Ele vai ficar em vermelho, porque ele está dando erro. Por quê? Por padrão, o Java não tem o scanner aqui. Eu tenho que importar. Lembra que vocês importam lá na linguagem C o stdio.h? O que o stdio faz? Ele é uma biblioteca que ele traz os códigos necessários para fazer a entrada e saída. Para o Java fazer essa entrada, fazer um scanner na entrada aqui, eu preciso de uma classe. Eu tenho que importar ela para o nosso código. Então, eu posso ou clicar aqui na lâmpadazinha e vir aqui, ó, adicionar importação. Se eu fizer isso, eu vou dessa forma que dá para a gente ver bastante coisa. Ó. Ele aparece aqui, ó, adicionar importação para java.util. Lembra dos pacotinhos? Eu tenho que importar esse aqui, ó. Essas outras duas importações é um outro tipo de scanner, que não é o que a gente quer usar. Eu quero usar esse aqui, ó, dessa biblioteca. Quando eu clico lá para importar, olha o que ele vai fazer aqui em cima, ó. Import o scanner. De onde? O scanner é uma classe do pacote útil
do pacote Java. Então ele está dentro do pacotinho Java, do pacotinho utilitário e é a classe Scanner. Agora eu disse que eu tenho uma variável teclado que ela referencia um objeto do tipo Scanner. E a minha variável ela é do tipo Scanner. Por isso que ela consegue referenciar objetos do tipo Scanner. Tá? Então eu tenho uma variável teclado que referencia um objeto do tipo Scanner. Isso aqui a gente vai ver com calma depois. Como que Esse funciona. seria tipo o scanf lá, professor, da linguagem C? Por enquanto não está sendo feito o scanf, tá? Ele serve, esse scanner, essa classe scanner, serve para trazer para o meu código uma forma de eu utilizar o scanf, tá? E aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou pegar o meu número e eu vou dizer que a minha variável número ela vai receber o meu teclado, que é uma variável, ó, teclado, ponto, next, int. Ou seja, vai na entrada, ele fala assim pro meu sisteminha, ó, vai lá na entrada do sistema e pega o próximo inteiro que você encontrar e armazena aqui no número. Certo? Caiu. Demora. Tava demorando para abrir o WhatsApp Web aqui. Esperar mais o restante da galera entrar, a gente já vai de novo. Professor, uma pergunta. Pode perguntar. Vai utilizar aquele recurso que o NetBeans tem se for desenvolver alguma aplicação, um softwarezinho do arrasta e clica lá aquele? Sim. Vai? Primeiro a gente vai aprender a orientação a objeto, para depois a gente entrar nessa parte de interface gráfica. Perfeito. Pensei que teria que fazer na mão. Aí eu ia ficar triste. Até assim, a primeira aula a gente vai fazer na mão, né? Criar o botão na mão para poder entender como que está sendo feito a orientação ao objeto aplicado ali. Aí depois a gente vai pro arrastar. Até porque não tem muito, né? Depois que vocês já aprenderam a orientação e tudo mais, não tem mais por que ficar segurando
essa questão aí de fazer tudo na mão, né? Sim. Ninguém merece. Não. Até que o botãozinho é mais tranquilo. O problema não é a tela, né? A tela que é foda. Ainda mais porque o Java, ele tem para você organizar os elementos na tela, você tem que trabalhar com layout, né? Sim. Então você tem o layout em grid, layout em linear, aí vai essas questões aí. Será que falta mais alguém, gente? Acho que não, né? Bom, vamos voltar aqui, ó. Então, eu estava dizendo o quê, ó? Que eu vou dizer que eu vou ter uma entrada no sistema, certo? E aí eu vou pegar, localizar o próximo inteiro. Professor, Oi? precisa compartilhar a tela. Oh, esqueci, foi mal. A sorte você avisou. Agora sim. Então aqui eu estou dizendo para a entrada, que eu vou ter uma entrada pelo teclado. Né? Lembrando, ó, não é porque está teclado aqui que se eu chamar esse teclado aqui de banana, tá? Aqui seria banana também, ó, é a mesma variável. A entrada continua sendo pelo teclado, tá, gente? A gente só põe aqui o nome teclado para facilitar, mas poderia ser TC, tecla, tá? O Java tem costume de fazer isso aqui, ó, tá? Usar a variável ou o objeto com o mesmo nome que da classe, só que aí a classe vai estar em maiúsculo, o objeto em minúsculo, tá? Ou scan, eu ponho aqui teclado para facilitar. Então eu vou dizer que eu vou fazer um escaneamento na minha entrada de sistema via teclado. E essa entrada, esse input, eu vou pegar ele, localizar o próximo inteiro, ou seja, eu estou procurando o número. Se der tudo certo, se for um número, ele vai pegar e armazenar na variável número. A gente pode, para testar, colocar aqui um system.out.println e colocar, por exemplo, o número digitado foi. E aí, aqui, gente, eu tenho que concatenar, tá? Opa, peraí. Aí. Acho que faltou mais alguém aqui, deixa eu ver. Tem como colocar para ele adicionar automático, não ficar... Acho que só no outro, né? Vou voltar aqui pro NetBeans. Acho que é quando destruir a conta. Semana que vem a gente já tá com isso resolvido também. Aqui, pessoal, aqui que eu pus esse mais, tá? Porque eu tô juntando o texto com uma variável número, tá? Lá em C, a gente fazer uma interpolação de string, né? Eu colocaria %d aqui, né? E aí iria aqui uma vírgula, certo? Aqui eu faço dessa forma, ó, tá? Eu concateno, eu junto. Eu estou juntando a variável número com o que ela tem com esse texto aqui. Vamos rodar isso aqui, vamos testar, ó. Então ele vai rodar aqui, ele roda aqui no console, tá? No C, ele abre a telinha pretinha lá, né? Aqui ele roda no console, ele tem um lugar de saída, tá? Porque o NetBeans tem essa saída, tá? Gente, eu viajei aqui, né? Ele vai ficar eternamente rodando aqui, né? Deixa eu pedir um número primeiro, né? Senão ele fica lá parado e... Ele já estava parado esperando a entrada.
Ó, antes de eu capturar a entrada, ó, eu vou digitar uma mensagem para o usuário. Senão o usuário não sabe que tem que digitar número, né? Em vez do LN, eu vou pôr print, que aí ele fica lá na frente, lá, piscando. Ó. Lembrando, ó, como o teclado aqui é uma variável, né, do tipo scanner, eu posso deixar ela aqui para cima. Ó. Primeiro eu declaro elas, né? Aí depois eu uso. Ó. Então vamos lá, agora sim. Ó. Agora tá lá, ó, digite um número. Ele tá esperando parado aqui, esperando eu digitar. Ele tava esperando, como eu não pus digite um número, não pus uma saída, ele ficou lá parado e parecia que não estava funcionando, tá? Na verdade, eu que comi barriga ali, eu tinha que pôr uma informação para o usuário, né? Como é que o usuário vai saber que é para digitar? Então, vamos lá, o usuário vai digitar lá, ó, 25 e vai dar um Enter. Ó. Quando ele dá o Enter, ele procurou na entrada. Ele veio aqui, ó, next int. O próximo dado que eu tenho lá no teclado é um inteiro? É inteiro. Beleza, então captura e armazena aqui no número. Aí eu peço para imprimir, ó, o número digitado foi e faço a concatenação com o número aqui com a variável, que é o 25. E se por acaso o meu número fosse float? Então, aí no caso, ó, em vez de next int, ele vai ser next float. Tá? Só que tem que ter um cuidado com o float por causa do seguinte, ó. Eu vou rodar isso aqui, ó. Digite um número. Eu vou colocar, ó, 10.25 e vou dar um enter, ó. Ele dá erro. Por quê? Como o meu NetBeans e o meu Java e o meu sistema operacional está em português, o NextFloat aqui vai fazer a entrada em português. Então, eu tenho que usar realmente 10,25. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Eu vou dar um Enter. E aí, na saída, ele vira ponto, tá? Tem que ter cuidado com a entrada, tá, gente? Com essa entrada aqui, ó. Por quê? Porque o nosso teclado, no caso aqui, está configurado para português. Tá bom? Depois eu vou ensinar vocês, vou pôr um código aqui, para fazer essa captura. Com o teclado em inglês ou português, a gente deixa configurado e aí ele fica fixo. Tá? Professor, pode falar. Suponhamos que o usuário seja burro, aí ele coloque um caractere em vez do número, vai dar erro? Vamos testar? Eu gosto de testar para a gente ver. Vamos lá. Ah, lembrando, ó, gente, ó, next, ó, int. Opa, apagou tudo. Eu selecionei a mais ali, ó. Tem que ser, ó, o next em minúsculo, tá? O N em minúsculo, o I em maiúsculo, tá? Só o I aqui em maiúsculo, ó. Next int. Vamos rodar? Vamos lá. Ó. Digite um número. Aí o Goiaba foi lá e digitou Marcelo. Certo? E vai dar um Enter. Vai dar erro. Tá? Tem a ver, por exemplo, professor, porque next int ou next float tem a ver, tipo, o próximo número que o usuário digitar necessariamente, obrigatoriamente tem que ser um número, no caso. Isso, então, né? Nesse caso sim. Se eu colocar, coloquei aqui, ó, next int, vamos digitar um float, ó, 10,25. Também dá erro. Por quê? Porque ele quer um int, ó. Tá? Essa que é a jogada aqui do Java. Isso, pessoal, usando o console, né? A gente está usando a saída aqui, ó. Tá? Depois, quando a gente for trabalhar com formato visual, ainda tem essa questão de inteiro. Mas aí você vai fazer um tratamento de captura de dados. Você não vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele vai dar... A chance de dar erro é menor. Porque o campo de texto, quando a gente for trabalhar com interface gráfica, o campo de texto é
texto. Então, mesmo que eu digitar número, ele vem texto. Aí eu tenho que fazer as conversões. Tá? Mas aqui, ó, obrigatoriamente, ele está procurando um inteiro. Eu tentei digitar nome, tentei digitar com vírgula e não aceita. Agora, se for float, ó, vamos por float. Next float. E eu digitar inteiro, ele vai aceitar. Por quê? Porque aqui é a mesma coisa que eu digitar 14.0. No caso aqui, 14,0, né? Certo? Até aqui, ok, gente? Mas e se eu quiser capturar um nome e não um número? É string? Aí a gente entra na seguinte questão. Se a gente vê o Java aqui, ó, nós vimos o quê? Que o Java, ele tem tipos primitivos de dados. Quais são os primitivos? Boolean, byte, short, char, int, float, long e double. Eu tenho, então, os tipos inteiro, os tipos ponto flutuante, o tipo caractere e o tipo booleano. Eu não tenho o tipo cadeia de caractere. A linguagem C também não tem o tipo cadeia de caractere. O que a gente tem que fazer lá, quando eu quero usar? Eu tenho que fazer isso daqui, né? Char, e aí eu tenho que usar um vetorzinho aqui, certo? Na verdade, é um array. Certo. No Java, nós temos uma classe que trabalha com isso, que é a classe string. Então, eu vou criar aqui, ó, string, com o S em maiúsculo, e aí eu dou um nome para minha variável. Minha variável vai chamar nome do aluno, tá? Ele está dando erro porque não existe mais número, né? E se eu passar aqui número para nome aluno, ele vai continuar dando erro, porque nome aluno é do tipo string. Eu estou tentando capturar um float, tá? Vamos passar aqui para nome aluno. E agora é o seguinte, para mim capturar a entrada string, eu tenho que usar next line, tá? Ele pega a próxima linha. Tem só o next também. O next pega tudo, mas o ideal é a gente especificar, tá? Colocar next line. Agora, ó, vamos rodar, ó. Em vez de digite um número, deixa eu fechar aqui, pausar aqui. Digite o nome do aluno. Digite o nome do aluno. E aí ele vai ficar esperando eu digitar aqui. Então eu digito lá, né? Marcelo. Dou um enter. Olha lá, o nome digitado for Marcelo. Então o next line ele vai fazer essa captura, tá? Agora eu vou mostrar um negócio para vocês, ó. Imagine a seguinte situação. Eu quero capturar dois números. Depois eu volto aqui no string só para vocês entenderem o que eu vou fazer, ó. Eu vou criar aqui, ó, int n1, n2, tá? Criei meu teclado aqui. E agora eu vou pedir o seguinte, ó. System, opa, maiúsculo. System.out .print. Digite o primeiro número. Nossa, minha digitação tá horrível. E aí eu vou capturar ele. Como que eu capturo? N1 recebe teclado ponto next int, certo? Agora eu vou pedir o segundo, ó. System.out .print. Digite o segundo número. Não é bom dar um LN para pular a linha já, professor? Por que eu não vou pular? Porque ele vai fazer assim, ó. Digite o primeiro número e fica esperando aqui na frente.
tá? Que eu não pus para pular. Aí eu ponho teclado.next. Ele não fica esperando eu digitar? Quando eu digito, eu aperto Enter. Quando eu aperto Enter, ele pula a linha. Bom. Entendeu? Então, o Enter é como se fosse o pular linha aqui também. Tá? Então, por isso que eu não vou precisar. Então, o N2 vai receber... teclado, o próprio teclado. Ó, teclado de novo. Eu não preciso alterar aqui a variável. É a mesma, tá? Ponto next int. Ó. O meu teclado está procurando um próximo inteiro. Aí ele vai procurar o nome do aluno, né? Digite o nome do aluno, next line. E aí eu escrevo, ó. Vamos colocar assim, ó. Número 1. 2 pontos. Mais N1. Mais. Aqui eu ponho um barra N para pular linha. Número 2. 2 pontos. Fecho aspas. Mais N2. Pessoal, esse espaço aqui, ó, eu ponho só por questão de visual aqui, tá? Pode pôr tudo junto, ó, não tem problema. Mas eu gosto de separar para ficar bem mostrado isso daqui, ó. Vamos terminar ele aqui no N2, ó. Vamos terminar esse print. E vamos fazer um outro system out aqui. Aí. Então, só para não ficar tudo na mesma linha lá, não ficar atrapalhando aqui o código. Então eu coloquei, ó, para imprimir. Ele vai escrever. Número 1, vai escrever o número 1 do lado aqui. Lembrando que eu deixei um espacinho aqui para não ficar grudado. Aí ele pula a linha, escreve número 2, põe o número 2, pula a linha porque ele é LN. Aí ele vai escrever o nome digitado foi e põe o nome do aluno. Vamos testar esse programinha, ó. Digite o primeiro número. 50. Dá um Enter. Ó. Digite o segundo número. Ele está esperando um next int aqui agora. Ó. Vai jogar no N2. Jogar 78. Vamos pôr um número maior aqui. Ó. E dá um Enter. Olha lá. Ele gerou um probleminha aqui. Ó. Vocês perceberam o que aconteceu? Ó? É isso que eu queria mostrar. Olha aqui, ó. Ele pulou. Tá vendo que eu digite o nome do aluno? Ele pulou o next line. Vou de novo, ó. Digite o primeiro número. 10. O segundo. 20. Digite o nome do aluno, ó. Ele não esperou eu aqui. Por quê? Isso acontece porque quando a gente dá o Enter, ou quando ele faz o next line, quando ele lê, lá no fim da string, é como se ele tivesse lido isso aqui, ó. Vamos supor que eu não tivesse feito isso aqui ainda, tá? Professor, desculpa, cortou o que você falou, você pode repetir? Você falou, isso acontece quando aí aqui, cortou. ó. Eu digitei o primeiro, certo? Digitei o segundo. Quando eu dei o Enter aqui, ele mostrou, system.out, ele mostrou na tela, digite o nome do aluno. Só que ele não ficou me esperando para mim digitar. O next line pulou direto. Por que acontece isso do next line pular direto? Isso é uma particularidade do Java, tá? Porque quando ele lê uma string, vamos supor que eu não tivesse isso aqui, ó. Eu não li os números ainda, eu só estou lá. Digite o nome do aluno. E eu digitei Marcelo. Quando eu digito isso aqui, eu vou ter lá no final, lembra lá no char, que eu mostrei isso aqui para vocês, ó. Que o padrão do char, o valor padrão do char é /0. Uma string acontece a mesma coisa, ó.
ele faz isso, ó, Marcelo barra 0. Para dizer que ele terminou essa string. Então, o que é a jogada aqui? Quando eu já li alguma coisa, já fiz uma leitura, e quero ler a string aqui de novo, eu só peço para o teclado capturar. Ele vai capturar só o barra 0. Ó. Teclado, ponto, next, line. E aí depois eu capturo ele aqui de novo. Testar aqui para funcionar. 10, 20. Agora sim ele parou aqui, está me esperando. Ó. Por quê? Esse teclado.nextLine, ele lê o barra 0 que veio do enter que eu dei aqui no nextInt. Aqui ele faz isso, ó. 10 barra 0, 20 barra 0. Como é nextInt, ele cancela aquele barra 0. Ele lê só o 20. O nextLine, ele lê o barra 0. Então é como se eu tivesse 20, como se eu tivesse, depois que eu digitei aqui, eu tenho isso aqui, ó, 20 barra 0. Ele leu o 20, jogou para o nextInt e ficou barra 0 lá, parado lá no buffer do teclado. Aí o que ele faz? Pega esse barra 0 e consome ele aqui no nextLine. Então eu tenho que fazer 2 vezes o teclado.nextLine. Tá? O primeiro é só para ele eliminar aquela leitura. E o segundo é para efetivamente ele fazer a leitura aqui do nome. Ó. Agora sim ele fez a leitura. E aí ele fez a jogada aqui certinho para as variáveis. Leu o primeiro, leu o segundo. Ignorou o barra 0 do nextInt. Que é esse aqui. Tanto ó, que eu só li. Isso aqui, ó, teclado.nextLine, ele só lê. Se eu não armazenar em nenhuma variável, ele não vai armazenar. Aqui sim, ó. Aqui ele lê e armazena. Tá? Então eu uso essa artimanha de só fazer a leitura aqui. E se eu quiser pegar um terceiro número, vamos pegar um N3 aqui, ó. N3, vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Digito o terceiro. Então, eu estou capturando o terceiro número depois do nextLine, ó, dos dois nextLine, depois de pegar o nome dos dois nextLine. Vou pegar aqui no N3 o teclado e vou colocar aqui também. Ó, vou até copiar isso aqui. Ó. Vou jogar um mais aqui. Número 3, N3. Vamos rodar isso aqui, ó. Primeiro número, 10. Segundo, 20. Nome, Marcelo. Terceiro, 30. E aí ele pegou certinho. Se eu for ler de novo um nextLine depois desse teclado, eu tenho que fazer 2 vezes. Ó. Vamos criar uma nova string. Ó. Nome e sobrenome. Vou jogar aqui, ó, depois desse aqui, ó, depois do terceiro número. Ó. Vou tirar isso aqui, só pra gente ver se ele enrosca de novo. Ó. Opa, tá difícil com minha seleção. O sobrenome. Então, ó, vamos lá. Digite o primeiro, 10. Segundo, 20. Nome, Marcelo. Digite o terceiro, 30. Agora ele tem que pedir o sobrenome. Ele passa direto. Por quê? Porque ele lê o barra 0 aqui do 30. Então, quando eu tenho o nextLine, se eu já fiz alguma leitura antes, eu tenho que ler ele em falso aqui de novo. Ó. Tá? Aí aqui não é nome, é sobrenome, né? Certo? Vocês entenderam, gente? Isso só se aplica no nextLine, professor? Só no nextLine, tá?
Então eu fiz o inteiro aqui. Aí o próximo é o next line. Eu faço um next line em falso e faço certinho aqui atribuindo. Next, se eu tivesse next float, mesma coisa. Next double, mesma coisa. E se por acaso eu tivesse um next line? E aí? Vamos testar? Vou comentar tudo isso daqui, ó. Asterisco barra asterisco. E vou começar um outro aqui, ó. String, nome, scanner, vamos chamar de TC agora, vamos chamar de scan, recebe new scanner, de quem? Com a entrada do sistema. Agora ele não deu erro no scanner, por quê? Porque ele já está importado aqui, ó, tá? E aí eu vou fazer, ó, system.out.print, entre com o nome, com seu nome, né? E aí eu faço nome, receber, scan.nextLine. Por enquanto ele vai funcionar. Vamos dar um system out aqui também, ó, system.out.println. Vou colocar só aqui o nome, tá? Só para ele mostrar que tá pegando. Vamos lá, entre com seu nome. ASD. Enter. Então ele capturou. E se eu for capturar de novo, ó, nome, vírgula, sobrenome. Eu vou fazer, ó, entre com seu nome. Vou dar um outro system.out.print. Sobrenome. Minha variável sobrenome vai receber scan.nextLine. Então agora eu estou fazendo dois nextLine seguidos, né? Fazendo o do nome e do sobrenome. E aí eu vou pedir para ele recopiar isso daqui. Pessoal, tem uns atalhos que depois a gente pode até dar uma olhada nisso. Ó. Vamos supor que eu quero copiar essa linha aqui para a linha de baixo. Ou eu posso vir aqui Ctrl C, né? Vir na de baixo Ctrl V. Ou eu posso pegar isso daqui e colocar, ó, Shift Ctrl setinha para baixo. Ele copia a linha que eu estou selecionado, que eu estou marcando ali, tá? O NetBeans tem essas funcionalidades, ó. Eu estou aqui, ó, com o cursor aqui, Shift Ctrl setinha para baixo. Ele copia para baixo a linha. Às vezes facilita algumas coisas, tá? Sobrenome. Então o que ele tem que fazer? Capturar o nome e o sobrenome. Vamos ver se ele vai fazer, ó. Entre com seu nome. Marcelo, Enter. Sobrenome, Almeida, Enter. Ou seja, quando eu tenho strings, ele dá OK. Por que ele dá OK? Porque assim que ele lê o Marcelo aqui em cima, ó, ele leu Marcelo /0. Ele já leu /0. Tá? Quando eu tenho o int, ele leu o próximo int. Eu digitei 10. O /0 que ele leu veio do Enter, de quando eu dei o Enter. É essa que é a diferença, tá? Aqui com a string ele já tem o /0 ali, ele já funciona. Então eu posso ler duas vezes. Se aqui fosse um int, ó, vamos colocar next int e vamos passar nome aqui para int. Ó. Int nome. Aqui vamos colocar um N maiúsculo só para diferenciar. Ó, eu vou ler primeiro o inteiro e depois a linha. Ó. Aqui é inteiro. Next int. Ele leu até duas vezes, ó. Ele até repetiu, ó. 20. Tá lendo duas vezes o next line aqui. Porque o next line ele pega a linha inteira, independente se é string, se é número, o que tem lá.
Então a gente tem que ter esse cuidado aqui de limpar ele antes, ó. Scan.nextLine. Agora sim, ó. Tá? Professor, Então, toda vez que eu ler alguma coisa que não seja nextLine, eu tenho que fazer uma leitura em falso e aí eu leio ele aqui certinho. Ok? Pode perguntar. tem algum problema colocar igual ali na parte onde o senhor coloca para como fala? Colocar o nome que você digitou? Não teria que ter aspas ali, ou tem problema deixar sem aspas, igual você deixou aí? Você Depois fala, do print LN? Você fala aqui? Isso. Ah, tá. Teria que ter aspas aí? Ou... Não, por quê? Vamos colocar aspas, só ver, ó, o que acontece, ó. Se eu colocar aspas, ó, ele vira o texto nome. E aí ele vai escrever o texto nome aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Entre com o seu nome. Como é que tá no NextInt, ó? A gente tem que pôr inteiro, ó. 55, ó. Sobrenome. Ele imprimiu aqui nome, ó. Tá vendo? Certo. Por quê? Porque aqui vira texto. Se eu tirar aspas, eu quero imprimir a minha variável nome e não o texto nome. É o valor, né? Tá Aqui certo. é valor, tá? Ó, vou até tirar tudo isso daqui, ó. Vamos colocar lá que int nome recebe 50, ó. Tá? Então tá aqui, ó, nome. Esse aqui eu vou tirar também porque não tem, ó. Tá. Ele tem sobrenome, mas o sobrenome tá vazio e não vai conseguir imprimir. Se eu colocar isso aqui, ó, ele vai imprimir 50. Se eu fizer isso aqui, ó, ele imprime o texto nome. Tá? Porque aqui, ó, ele passa a ser um texto e não a variável. Aqui eu tenho a variável. E se eu quiser juntar texto com variável? Aí eu junto texto, ó, meu texto, mais a variável. Se eu não pôs esse mais aqui, ele não concatena, ele não junta, tá? Ele dá erro, ó. O que é a concatenação? Eu estou juntando esse texto com uma variável. Ah, eu quero juntar com mais texto. Mais meu outro texto. Certo? Então, quando eu quero imprimir um texto na tela, tem que estar entre aspas. Quando eu quero imprimir o valor da variável na tela, tem que estar o nome da variável aqui. Certo? Fechou. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Depois a gente vai fazer exercício para conseguir efetivar mais na cabeça da gente, tá? Mas até aqui, alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Pra mim, de boa. E aí, gente, voltando aqui então pro Java. Então a gente tem o nextLine para ler string, nextInt para ler inteiro, nextFloat para ler float, nextDouble para ler double, tá? E assim, consequentemente. nextBoolean para ler boolean, para fazer as entradas, tá? Aí aqui a gente vai ver expressão. Expressão, isso aqui vocês já viram lá na linguagem C, né? Quando eu quero fazer uma atribuição, eu uso igual. Quando eu quero soma, mais, menos, multiplicação e divisão. E o módulo que ele me traz o resto, né? Incremento e decremento, isso daqui acho que a gente até viu na semana passada, né? Mais x, x mais, menos menos y, quando é pré e quando é pós. Relacionais, que a gente vai usar com if, né? Quando eu quero ver se algo é igual, eu uso 2 igual. Se é diferente, exclamação igual, maior, menor igual, menor igual. Função, né? A função dos operadores lógicos, e, ou e o negativo. A hora que a gente vê if, nós vamos ver isso daqui mais
os relacionais, o lógico, mas um pouquinho melhor, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. E a tabela E. Isso aqui vocês lembram já, né, gente? Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Quando é E. Esses operadores aqui tá ok para vocês, gente? Da linguagem C? Sim. Quando é OU, ele só dá falso quando os dois forem falsos. Se um deles for verdadeiro, resultado verdadeiro. E o não ele nega, né? Se eu ponho um não falso, ele vira verdadeiro. Não verdadeiro, ele vira falso, né? Pessoal, do básico de entrada de dados, entrada e saída é isso aqui, tá? O que eu vou pôr para vocês? Vou pôr uma lista com exercício. Lembrando, questão das provas. Eu não vou dar prova, tá? O que a gente vai fazer? Lista de exercício e um projetinho final. A lista, vocês podem fazer em dupla, para mim não tem problema. E o projetinho aí vai ter que ser mais gente, né? Porque senão fica muito projeto, né? A gente divide em projeto para trio, 4, quarteto, alguma coisa assim. Como que eu vou fazer com a lista? A gente está vendo a entrada e saída, né? Vamos supor que nós vamos fazer o seguinte, ó. Por exemplo, ó, eu estou passando revisão de Java. Então a lista 1 vai ser a de revisão. Revisão de programação. O que ela vai ter? Por exemplo, eu passo lá exercício 1, o 2 e o 3. Passei hoje. Na semana que vem, a gente continua vendo a revisão e vê if, else. E aí a gente faz exercício de if, else. Então, nós vamos ver lá o exercício 4 e o 5. Eles ainda vão fazer parte da lista 1, tá? Aí eu passo o exercício 6, que é isso tudo de repetição. Terminou, a gente entra em orientação a objeto. Então, a gente vai começar o conceito de orientação a objeto. Então, a gente passa para a lista 2. Certo? Introdução. Acho que certo. E aí vem lá, eu passo 5 exercícios. Então, vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5. Na outra aula, passei mais 2. Então, vai lá, o 6 e o 7. Eles ainda fazem parte da lista 2. Para quantos que vocês vão entregar isso? A gente pode estipular um prazo. Por exemplo, os de hoje, a gente estipula para vocês entregar lá um exemplo, tá, gente? Dia 23, tá? Quem entregou dia 23 já vai estar livre. Quem não entregou até dia 23, pode entregar no fim. Eu vou deixar livre, pode entregar no fim do ano. Mas a gente só vai ponderar os prazos da lista. Assim que encerra a lista, eu dou o prazo para entrega. Quem já for fazendo, vai ficando livre. Quem não for fazendo, vai virar bola de neve para fazer todas as listas de projeto lá no fim. Então, o ideal é vocês irem fazendo a lista. Certo? Tudo bem, gente? Fechou? Certinho. Porque eu acho melhor do que cobrar prova de vocês, porque se tivesse no modo presencial, com certeza ia cobrar prova, tá? Mas como a gente está no modo remoto, trabalhar com lista fica mais fácil, tá bom? Ok. Então, gente, ó, eu vou colocar... Deixa eu ver como é que tá a situação do Moodle. Pessoal, esse daqui é o antigo meu. Já chegou o novo. Depois eu passo para vocês aqui no Moodle novo. Por enquanto eu estou acessando com o antigo.
Tem que até alterar aqui depois. Deixa eu pegar a disciplina. Ó. Aqui. Cursos Professor. regulares. Oi. Afeta na nota entregar depois da data estipulada ou não? Não. Você pode entregar lá na última semana. Não tem problema. O problema é virar 15 listas pra fazer. Não vai ser 15, mas modo de dizer, tá? Beleza. Depois chega lá, você tem 30 exercícios mais o projeto. O problema é esse, tá? É a bola de neve que vira pra resolver. Mas pode deixar pra fazer? Pode. Não tem problema. Por mim é indiferente. Cadê o TSI aqui? TSI. PO. Nossa, não tá nem com inscrição aqui, gente. E agora, hein? Como é que eu vou... Será que sabe a senha? Não, o problema é eu não vou conseguir nem eu me inscrever aqui. Mandar isso no grupo lá, qualquer coisa, professor. Até liberar aí, a gente já vai vendo pelo WhatsApp qualquer coisa. Isso, eu vou colocar a lista lá no WhatsApp. E aí depois a gente libera aqui no Moodle. Tá? Porque eu mesmo não vou conseguir acessar. Vou ter que pedir pro Gabriel alguém me adicionar na disciplina aqui. Tem que ser alguém que já tem acesso, ou coordenador, né? Que tem acesso à disciplina. Ah, gente, depois eu vejo aqui no Moodle, tá? Mas por enquanto então eu ponho a lista. Aí, por exemplo, eu ponho a lista com 3 exercícios. Vocês já vão fazendo, tá? Ah, pessoal, deixa eu só... Como é que vocês vão fazer, tá? Os exercícios. Senão vai dar caquinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão chamar aqui, ó. Criar projeto novo. Java, aplicação Java. Vocês vão chamar de lista 01. Tá? Bom, vou fazer certinho aqui, ó. Vamos lá. Lista 01. Certo? Criar classe principal, vocês desmarcam isso. Vocês vão ver por quê. Ó. Aí vocês vêm aqui, ó, finalizar. Ele vai criar aqui, ó, sem pacotinho nenhum. Tá vendo que não tem nada, ó, pacote default, ó. Deixa eu fechar esse Java aqui, ó. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó, botão direito, aqui no pacote, ó, botão direito, novo, nova classe Java. Certo? E aí vocês vão chamar lá, ó, EX01 ou exercício 01. Não põe acento aqui não, viu, gente, ó. Tá? De preferência sem acento. Vamos para EX01, ó. EX01. Certo? E dá finalizar. Ele vai criar, ó, vocês vão por lá, autor, Marcelo, e aí põe o nome do outro cidadão aqui. Cidadão 2. Tá? Deixa eu ver se ele cria já uma classe com executável. Pera aí. Acho que é mais fácil. Só, ó, volta. Senão vocês vão ter que criar o public main ali. Volta aqui, ó. Esquece que eu falei, ó. Botão direito, novo. Vem aqui, ó, outros. Java. Localiza esse aqui, ó. Classe Java principal. Tá? Dá um próximo. E aí põe EX01. Aí sim, ó. Então, na hora que estiver criando o pacote,
projeto, não é mais fácil já deixar ele com a classe principal? Professor? Não, porque aí ele vai criar com a classe lista. Quer ver, ó? Ah, tá. Ó, novo projeto, ó. Eu vou criar um novo aqui, só que eu vou chamar ele aqui, ó. Lista X. Se eu marcar aqui, ó, criar classe principal, ó lá, ele cria a classe lista X. Eu não quero. Eu quero criar a lista de exercícios, entendeu? Sim. Então a gente vai lá, ó, de novo. Põe lá lista 1, desmarca o classe principal. Botão direito, novo. Se ele não tiver aqui, ó, vocês vão em outros, Java e localiza aqui, ó, classe Java principal. Depois que você pôs uma vez, aí ele já tem aqui direto, ó, novo, classe Java principal, tá? Fez exercício 1, põe lá, autor, MCAco e cidadão 2, tá? Fez o exercício, resolveu. Ah, vou partir para o exercício 2. Botão direito, novo, classe Java principal. EX02. Tá? Finaliza. Só tem um negocinho que vocês vão ter que fazer para rodar isso. Se eu der play aqui, ó, ele vai rodar a classe que está dizendo que é a primeira aqui no lista 1. Eu não tenho duas principais? Tenho essa e essa, ó. As duas têm o main. Ele vai rodar 1 ou 2? Como a 1 foi criada antes, ele vai rodar a 1. O que a gente vai fazer para testar? Ó? Vou até pôr aqui um systemout, ó, system.out.print ln ex01. Vou copiar e vou colocar aqui, ó, ex02, ó. Eu quero rodar o primeiro. Se eu der play, ó, aqui ele marcou o ex01. Eu vou dar play de novo, vamos ver se ele vai acusar 1. Ó. Agora eu quero o 2, ó. Vem no 2, ex02. Olha o que vai acontecer, ó. Ele só roda 1. Por quê? Porque eu disse que os dois têm classe principal, mas eu disse que o primeiro é o 1. Como que eu faço então para rodar o 2? Eu venho aqui, ó, botão direito, executar arquivo, ó. Tá? Ou eu marco aqui, ó, Shift F6, rodou 1, Shift F6, rodo 2. Também tem esse atalho, tá? Ou botão direito aqui, escolho o 1, botão direito, escolho o 2, ou eu vejo qual que está aberto. Está aberto 2, Shift F6, ele roda o 2. Está aberto 1, Shift F6, ele roda o 1. Vocês entenderam, gente? Tranquilo. E aí vocês vão fazer todos os exercícios. Estipulei a data. Fechou a lista 1. Vocês vão entregar daqui 10 dias. O que vocês vão fazer? Vão lá no documentos, NetBeans. Aí vai ter lá, ó, aulas, lista 1. Ó. Botão direito. Zipa ele ou põe para um RAR, 7-zip, escolhe a compactação e manda a pastinha compactada. Quando eu abrir para corrigir, eu tenho todos os exercícios aqui. Assim, eu não tenho cada exercício sendo um projeto, senão vira um monte de coisa. Desse jeito aqui fica mais fácil, tá? E até para vocês resolverem a lista, vocês vão resolvendo tudo numa lista só. Precisou de alguma coisa, tem que lembrar alguma coisa. Vai lá na lista, tá lá. Fechou, gente? Alguém não entendeu? Fechou. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Certinho? Por enquanto você tá tranquilo. Pessoal, então, ó, eu vou colocar uma... Já tem mais de 10 minutos só, mas de novo, ele parece que diminui o tempo das chamadas. Eu vou colocar uma lista para vocês de entrada e saída para vocês treinarem isso, tá? Exercício um pouquinho aí, só para vocês exercitarem o system.out. E eu coloco também esses slides já em PDF, eu deixo ele por no WhatsApp por enquanto. Depois a gente organiza no Moodle lá, tá bom? Pessoal, alguma dúvida?
Não, professor, sem dúvidas. Então tá. Aqui por enquanto tá de boa. Por enquanto. Então beleza. Ó, se vocês precisarem, eu tô online. Se precisar for fazer em outro dia, precisar também tirar dúvida, eu fico online direto aqui no WhatsApp, pode me chamar. Eu só não posso responder se eu estiver dando aula, se eu estiver fazendo alguma coisa que eu não vou conseguir responder no momento. Tá bom? Certinho. Certinho? Então tá. Pessoal, vou encerrar aqui a reunião. Vou encerrar a gravação. E a minha internet é lenta, tá? Ela é 5 mega de download. Vocês não querem nem imaginar o up, né? Então ela vai demorar um pouco para subir o vídeo lá no YouTube. Mas assim que tiver ok, eu ponho o link para vocês da aula. E quem não assistiu pode assistir. Quem assistiu pode assistir de novo. E se tiver dúvida, eu tô online. Beleza? Beleza? Fechou. Beleza, obrigado, boa noite. Pessoal, alguém tinha feito uma pergunta aqui? Ô Lucas, você ainda tá com essa dúvida? O Lucas tá online aí? Ele tava perguntando sobre aquela parte lá do Line, professor, que eu comentei. Que é a dúvida? Que é a tua dúvida, Lucas? Creio que, né, como ele disse, uma regra, adicionar aquele inline quando foi string, aí mostra aquele erro que o senhor tinha mostrado antes. De usar 2 vezes, né? Isso, se usa um int antes ou no meio. Outra coisa que você pode fazer, tá? Ao invés de você ficar usando aquele escaping falso, deixa eu apagar aqui essas... Deixa eu ver, acho que até aqui, ó. Ao invés de você usar ele 2 vezes, ó, fazer essa chamada aqui 2 vezes, você pode fazer o seguinte, ó. A gente não faz esse aqui, ó. Teclado recebe um novo scanner. A cada vez que eu quiser utilizar ele, eu faço de novo, ó. Eu posso fazer isso aqui de novo, ó. Eu faço, ó. Teclado recebeu um novo scanner, faz o next int. Teclado recebe um novo... Eu não vou pôr scanner aqui de novo, ó, porque ele já é uma variável, tá? Eu chamo só teclado direto, ó. Teclado recebe um novo scanner. Teclado recebe um novo scanner. Então, toda vez antes de eu coletar dados, eu faço isso de novo. Também tem essa opção, tá? Ele fica recriando uma nova referência lá na memória. Aí eu não preciso fazer isso, ó. Mas eu faço ele em todo momento, tá? É uma opção. Vocês entenderam, gente? Sim. Antes de eu fazer, ó, fiz o next int. Antes de eu fazer o próximo next, eu chamo ele aqui, ó, que o teclado recebeu um novo scanner. Também tem essa opção. Ou assim, ou antes do next line, você limpa ele lá. Teclado.nextLine. Faz a limpeza dele e depois faz o next line normal. Tanto faz, tá? Eu faço assim porque eu acho mais fácil, menos código, né? Eu não fico setando ele aqui toda hora, tá? Pessoal, isso é uma particularidade do Java, tá bom? Entendeu, Lucas? Fechou? Beleza, então. Pessoal, ó, então qualquer coisa eu tô online aí. E já que eu ponho a listinha pra vocês lá e já que eu ponho o link do YouTube, tá bom? Aproveita esse fim de noite aí pra fazer os exercícios, tá? Porque aí na semana que vem, se vocês precisarem tirar dúvida, a gente tira já dos exercícios. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais. Falou. Okay. Boa noite, Tchau, boa noite. professor.